Galopo é barrado por Zubeldia de clássico e perde prestígio no São Paulo. Uma das questões que mais intrigou a torcida tricolor durante o clássico foi a ausência do meio-campista Juliano Galopo. Notícias do São Paulo. O São Paulo venceu o clássico majestoso diante do Corinthians no último domingo 29. A equipe comandada pelo técnico Zubeldia aplicou 3-1 no estádio Mané Garrincha e conquistou mais 3 pontos importantes na luta por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. Uma das questões que mais intrigou a torcida tricolor durante o clássico foi a ausência do meio-campista Juliano Galopo até do banco de reservas. Isso porque o jogador foi a contratação mais cara da história do clube. De acordo com a apuração da reportagem do Bolavik Brasil, o volante ficou de fora dos relacionados por opção técnica do Zubeldia. O comandante acredita que tinha outras opções melhores durante o confronto. Sumiu. O meia Juliano Galopo viu sua participação em campo pelo São Paulo despencar nos últimos meses, sob o comando de Luiz Zubeldia. Ele chegou a ser bem utilizado no começo da passagem do comandante. Nos primeiros 17 jogos do treinador, entrou em 11, sendo titular em 5. Depois sofreu com 2 lesões no pé que o fizeram desfalque em 9 jogos no total e nunca mais conseguiu uma boa sequência. Depois de 7 partidas fora por causa da última lesão, as chances se tornaram raras. Galopo só entrou contra o Vitória, na parte final do segundo tempo de um duelo em que Zubeldia montou o time com reservas. Logo depois, diante do Internacional, teve o mesmo cenário repetido pelo comandante. Atuou poucos minutos em uma partida que já estava perdida e pouco conseguiu fazer dentro de campo. Ao recusar a oferta do clube de Rosário, Galopo tinha, como plano, recuperar espaço no São Paulo para se reaproximar do sonho de jogar na Europa, mas não tem conseguido convencer o comandante. Leonardo Gaciba faz análise sobre polêmicas em São Paulo. 10º Corinthians, entrada temerária. Ex-árbitro e atual comentarista da ESPN falou sobre o lance entre Fagner e Caleri, além da expulsão no segundo tempo de André Ramalho. Clássico foi bem quente. O São Paulo superou o Corinthians por 3-1 no Majestoso e conseguiu mostrar uma resposta ao torcedor imediata após a eliminação na Libertadores diante do Botafogo, que doeu bastante até por ocorrer nas penalidades. No clássico, alguns lances geraram polêmica, fazendo com que Renata Ruel e Leonardo Gaciba, comentaristas da arbitragem da ESPN, fizessem uma análise para que fosse possível entender se Rafael Klein errou em campo. Primeiro lance analisado. Inicialmente, o pênalti e expulsão de Fagner foi assunto. A gente vai ver na jogada que o Caleri realmente sofreu um pisão. Ele escapa de 2 faltas e sofre um pisão do Fagner, que já tinha cartão amarelo e acaba recebendo a segunda advertência. Isto é uma entrada temerária do Fagner, iniciou Gaciba, que completou. Como já ele tinha o primeiro cartão amarelo, para mim, a penalidade e a expulsão estão corretas. Correta a decisão da arbitragem, tanto na parte técnica quanto na parte disciplinar, explicou. Pênalti bem marcado. É um pisão temerário, ou seja, o Fagner atinge o adversário com a trava da chuteira com intensidade e força média que caracteriza cartão amarelo, como era o segundo. O vermelho foi correto. Mesmo que o Caleri já tivesse tocado a bola, o Fagner perde o tempo da disputa e o atinge de forma temerária. Pênalti e cartão amarelo corretos. Renata. André Ramalho foi bem expulso? A golpe, a intensidade, atinge o adversário no rosto com o cotovelo. Não tenho dúvida que essa jogada é sim para cartão vermelho. A partir que a bola chega no Luciano, que dá aquele tapa na bola, com o árbitro tendo parado o jogo, aquele tapa do Luciano para longe era para deixar a bola longe, fazer de conta que estava dando um drible de efeito, e o André acabou perdendo a cabeça. Para mim, conduta violenta. Agrediu, disse Gaciba. Conforme a regra, conduta violenta, ele age com brutalidade contra o adversário fora da disputa de bola. Expulsão correta. A regra ainda fala que atingir o rosto do adversário com o braço, mal sem disputa de bola, é para expulsão, a não ser que a força seja insignificante. E a força pode não ter sido alta, mas não foi insignificante, finalizou Renata. São Paulo não terá o Morumbis contra o Vasco e estuda possibilidades de estádios. Regulamento da CBF obriga que o clube mande o jogo no estado de São Paulo, entenda. Não terá sua casa. Com a eliminação para o Botafogo na Libertadores, só restou ao São Paulo na temporada a disputa do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe é a 5ª colocada da competição com 47 pontos. A vitória no clássico sobre o Corinthians reanimou o tricolor e restaurou as forças para os próximos jogos. Na sequência, no sábado 5, a equipe enfrenta o Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal.
Já o jogo da 30ª rodada do Brasileirão será contra o Vasco, no dia 16 de outubro, uma quarta-feira, com o tricolor sendo o mandante do jogo. Porém, o clube não poderá atuar no Morumbis. Opções de estádios. Isso porque o estádio receberá o show do cantor Bruno Mars nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. Agora a diretoria São Paulina terá que achar opções de estádios dentro do estado de São Paulo, por uma questão de regulamento da CBF, que diz que os últimos 5 jogos como mandantes devem ser no estado de origem do clube. O São Paulo não pode mandar o jogo, por exemplo, na Arena Mané Garrincha, local da partida contra o Corinthians. A cidade de Ribeirão Preto surge como uma das alternativas. A partida provavelmente deve acontecer no dia 16 de outubro, com detalhes a serem confirmados pela CBF. O São Paulo tem a 5ª melhor campanha como mandante no Brasileirão. Em 15 jogos comandando as partidas, o tricolor venceu 10, empatou 2 vezes e teve apenas 3 derrotas. São Paulo de Lucas Moura pode garantir vaga na Libertadores caso repita a campanha do primeiro turno. São Paulo sonha com título ainda, mas foca em buscar uma vaga na Libertadores. São Paulo mira vaga na próxima Libertadores. Com a eliminação para o Botafogo na Libertadores, só restou ao São Paulo na temporada a disputa do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe é a 5ª colocada da competição com 47 pontos. E a boa vitória diante do Corinthians por 3-1, no último domingo 29. No Mané Garrincha aumentaram e muito as chances do São Paulo voltar à próxima Copa Libertadores da América. Para carimbar pelo menos uma vaga na pré-Libertadores, a equipe de Luiz Zubeldia precisa apenas de mais 17 pontos. Se quiser ir ao grupo direto, terá que somar 24 pontos em 30 possíveis nesta reta final de torneio nacional. Vale relembrar que se o soberano garantir a mesma pontuação do primeiro turno, certamente estará no torneio continental. São Paulo precisa de 17 pontos para ir à Libertadores. A boa notícia é que de todos os times que brigam na parte de cima da tabela, o tricolor é quem tem a tabela mais fácil. O soberano jogará com apenas 2 times do G8, e a maioria dos confrontos que faltam vem da parte de baixo da tabela. O tricolor tem 6 jogos fora de casa e 4 dentro de seus domínios até o fim desta edição do Brasileirão. Os adversários são Cuiabá fora, Vasco casa, Criciúma fora, Bahia fora, Atlético PR casa, Red Bull Bragantino fora, Atlético Mineiro casa, Grêmio fora, Juventude casa e Botafogo fora. Por esses confrontos não é difícil imaginar que o São Paulo certamente chegará aos 54 pontos que o garante vaga para a Libertadores. A situação pode ficar ainda melhor caso Flamengo e Botafogo vençam a Copa do Brasil e a Libertadores e consequentemente abram mais vagas no Brasileirão para o torneio continental mais cobiçado das Américas. O São Paulo volta a campo no próximo sábado 5 às 19 horas contra o Cuiabá na Arena Pantanal, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. São Paulo quer dar chapéu no Flamengo e anunciar multicampeão pelo River Plate. Tricolor paulista se movimenta nos bastidores em prol de reforços para a próxima temporada. O São Paulo foca seus esforços no Brasileirão Betano, após as eliminações na Libertadores e Copa Betano do Brasil. A equipe busca encerrar a temporada da maneira mais digna possível, já projetando o ano seguinte. Há inclusive a chance do clube perder o técnico Zubeldia, que é alvo do Boca Juniors. Apesar disso, a diretoria trabalha para ter reforços com ou sem o treinador. Neste cenário, um nome que vem ganhando bastante força nos bastidores do gigante do Morumbis é o do lateral esquerdo Enzo Dias, que atua no River Plate. A informação é do portal El Craque Deportivo, que ainda revelou que Flamengo e Palmeiras também fizeram sondagens para contar com o defensor de 28 anos. Enquanto Enzo Dias busca um novo clube, Villagra pode atrair o interesse do Grêmio, representando uma oportunidade financeira significativa para o River Plate. Apesar disso, o portal trata o tricolor como o principal interessado no atleta neste momento, ressaltando a possibilidade de uma proposta por parte dos paulistas em janeiro. Vale ressaltar que desde o retorno de Marcelo Galhardo, Dias foi descartado e não vem atuando pelo time milionário, tendo sinal verde para deixar o time argentino. Pelo River Plate, o atleta disputou um total de 73 partidas, tendo marcado 1 gol e distribuído 7 assistências. Além disso, neste período, conquistou 3 troféus.